nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 13 de julho de 2025, 10 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 4 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos um pequeno ataque russo, sem grandes consequências. Tivemos um ataque ucraniano também aqui em algum lugar aqui em Nizhny Novgorod. Uma refinaria russa foi atingida aqui de ontem para hoje. Mas o grande evento de hoje é um contra-ataque ucraniano aqui na região de Sumy, tá? Parece que os ucranianos estão avançando, estão conseguindo expulsar os russos de um monte de lugar aqui dessa tentativa russa de chegar aqui em Sumy. Uma boa notícia, inclusive ficaram cercados e coisa e tal. Tem grandes problemas para os russos aqui em Sumy, né? Além disso, tivemos um ataque na ponte da Crimeia, mas provavelmente foi um teste isso daqui. A gente vai ver o ataque que foi, um dos pilares parece que está manchado, chamuscado. Não parece ter sido um ataque sério, parece ter sido realmente um teste que os ucranianos fizeram aqui. De qualquer forma, quem sabe vai ter mais consequência nisso daqui mais adiante, né? Vamos falar também sobre o caso do pessoal do FSB que matou um coronel do SBU em Kiev. Os dois já foram identificados pelo SBU e já foram eliminados aqui na região. É o que eu falo para vocês, é muito mais fácil para a Ucrânia fazer esse tipo de operação na Rússia do que o contrário no final das contas, né? Pois bem, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Nippon Ancap, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu vou pedir para vocês se inscreverem no YouTube do Centro de Recrutamento de Estrangeiros, né? O pessoal está fazendo uma iniciativa muito legal. Inclusive tem vídeos falando aqui sobre as notícias da Ucrânia aqui com o JC, que é um voluntário brasileiro que está lá ajudando o Centro de Recrutamento de Voluntários e dando as notícias de lá. E eles, lógico, têm muito mais informações do que eu, então é bem interessante seguir o que eles estão falando aqui. Eu recomendo muito que vocês sigam. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui do JC na descrição do vídeo, mas o interessante é se inscrever no canal, porque tem aqui várias outras pessoas de outras nacionalidades também, mexicanos, peruanos, neozelandeses. Isso aqui é Austrália ou Nova Zelândia? Que é Nova Zelândia, né? Enfim, não deixe de se inscrever lá e ajudar bastante o pessoal a dar mais visibilidade para o canal, né? Pois bem, falando sobre a situação na Ucrânia, de ontem para hoje a Rússia lançou 60 drones, o que houve uma época que era muito drone, né? Mas hoje em dia é praticamente nada em termos de drones. Os russos têm lançado 600, 700 drones por dia. Então, 40 Shahids e alvejaram 30 pontos na retaguarda. A maior parte foi derrubado, 40 drones foram derrubados, outros 20 acabaram atingindo locais. A questão de ter tanto local atingido assim é porque justamente eles foram visaram muito a retaguarda imediata. Não cidades no ocidente da Ucrânia ou na Kiev, não. Foram drones dessa vez, o foco deles foi bem coisa aqui na retaguarda mesmo das tropas ucranianas, né? Bom, mas teve, infelizmente, aqui um hospital atingido em Sloviansk. Aqui. Um hospital, um jardim da infância e vários blocos de apartamentos em Sloviansk. Sloviansk é essa cidade aqui, ó, que fica bem nessa região aqui. Sloviansk é uma cidade que chegou a ser tomada pelos russos, tá? Em 2014, quando os russos invadiram Donbás a primeira vez, Sloviansk e Kramatorsk foram tomadas pelos russos, mas os ucranianos expulsaram os russos de lá, né? E é o que eu falo para vocês, o grande absurdo que aconteceu em 2014 foi justamente o tal do Acordo de Minsk, porque os ucranianos estavam avançando, estavam expulsando os russos aqui, iam retomar Donetsk, Luhansk, iam retomar a coisa toda, mas aí fizeram o Acordo de Minsk, parou a guerra e isso é um problema, né? Mas enfim, Sloviansk é uma cidade relativamente próxima aqui da linha de frente e foi atingida por drones ontem, muito triste isso. Atingido mais uma vez um hospital, um jardim da infância e outros alvos civis, né? Um absurdo isso daí. Bom, os ucranianos também fizeram um ataque de ontem para hoje na refinaria de Kstovo, lá em Nizhny Novgorod. Então a gente está falando desse ponto aqui. Nizhny Novgorod está aqui, Kstovo, essa cidadezinha aqui. Aqui tem uma refinaria grande e essa refinaria foi atingida por um drone ucraniano de ontem para hoje. Eu acho uma boa coisa, tá? Porque talvez uma das novidades que vem por aí, né? Vocês sabem, o Trump prometeu amanhã falar alguma coisa sobre Rússia e Ucrânia. Eu não sei se vai sair já no vídeo nosso de amanhã, porque eu não sei que horas que o Trump vai falar isso. Mas, conforme for, a gente espera mudanças, espera um posicionamento do Trump mais favorável para a Ucrânia e contrário à Rússia, né? E quem sabe também ele permitindo que a Ucrânia atinja novamente refinarias russas e coisa e tal. Ia ser uma coisa realmente muito boa. Talvez a Ucrânia já esteja agindo nesse pressuposto, né?
Os ucranianos também têm hoje o resultado de um ataque que foi feito no dia 3 de julho, então alguns dias atrás, né? Os ucranianos atingiram a instalação, a fábrica Energia na Rússia, é uma fábrica de equipamentos, de circuitos e coisa e tal, e que é usado também para equipamentos militares. E aí o curioso é o seguinte, o ataque ucraniano é esse daqui, ó, tá vendo? Tá bem destruído aqui o teto dessa área aqui na fábrica Energia, que foi feito no dia 3/7, tá todo destruído. Agora o mais curioso é que eles observaram que havia sido feito um ataque anterior, alguns meses atrás, também nessa mesma fábrica em Lipetsk. Lipetsk é nessa região aqui da Rússia. Lipetsk é esse oblast aqui. Então, havia sido feito um ataque anterior aqui nesse outro prédio maior, e os russos consertaram. Então, eles acabaram de consertar o ataque, o local que foi atacado da outra vez, os ucranianos já atacaram de novo o lugar, já destruíram tudo de novo, né? Agora, a grande notícia do dia é que os ucranianos liberaram Kindrativka, né, na região de Sumy, né? Ali em Sumy, vocês sabem, os russos prometeram uma mega ofensiva que iam chegar até a cidade de Sumy, coisa e tal. Botaram 50 mil soldados naquele ponto ali para avançar pra caramba, era a grande ofensiva de verão dos russos e coisa e tal. E o que aconteceu, foi o que eu disse que ia acontecer, eles iam avançar um pouquinho, iam chegar nas posições defensivas ucranianas fortes, não iriam conseguir avançar mais. Agora, o que está acontecendo agora é que os russos foram desgastados pra caramba, tentando continuar avançando sobre posições defensivas muito bem guardadas ucranianas, então muitos russos mortos, muita gente perdida nisso daí, e aí agora os ucranianos estão fazendo um contra-ataque, agora que viram que os russos estão fracos, poucos soldados, pouca capacidade, os ucranianos estão avançando, cercaram um grupamento aqui na cidade de Kindrativka. Quer ver o cerco que eles fizeram aqui? O grupamento russo estava por aqui, os ucranianos continuaram aqui, os russos tentaram mandar outras tropas para socorrer esse pessoal, para tentar tirar eles do cerco, né? Então quem fez essa operação aqui, principal, foi o 425º Batalhão Skala, o regimento Skala das forças ucranianas, e o 30º Regimento e o 40º Batalhão de Marines dos russos estavam em cerco operacional, também usando a coisa aqui, né? Aí entrou o 22º, o 9º e o 155º Marines, Regimento de Marines, não conseguiram desbloquear eles, então continuam as batalhas aqui, mas estão mandando mais reforços aqui, né? Aqui também os russos estão trazendo gente aqui da região de Sumy, de Sudia, para essa região para tentar conter esse avanço ucraniano aqui, mas aparentemente a situação é de colapso da linha de frente aqui. Os russos realmente perderam o controle completamente aqui. A cidade já consta, até aqui nesse mapa, você sabe que esse mapa aqui que eu mostro aqui, no início, ele é bem pessimista, né? Ele mostra muito mais coisa, como se os russos, muito mais do que realmente os russos já conquistaram, né? E aqui você pode ver que Kindrativka já está fora da área ocupada pelos russos, né? Andrivka também, Oleksivka também, e agora você tem batalhas nessas outras cidades aqui. Isso daqui não é batalha dos russos avançando, não, é batalha dos ucranianos avançando nessa região aqui, afastando os russos, né? E de novo, os ucranianos não estão preocupados em tomar essa área aqui dos russos, tá? Não estão preocupados com isso, não faz diferença no final das contas. A questão toda, essas atividades de contra-ataque é a chamada defesa em profundidade, ou seja, o objetivo é causar danos nos russos. Então esse tipo de operação é feito justamente para causar muito prejuízo nos russos, muitas mortes de russos. Se conquistar espaço, perfeito, mas isso não é o que faz diferença. Aqui a mesma notícia dada aqui pelo Noel Reportes, as fontes russas reportam situação crítica na cidade de Kindrativka, na região de Sumy. O 9º Regimento de Rifle Motorizado reportadamente falhou em ajudar o 30º Regimento, que estaria em cerco ali, e de acordo com eles, Kindrativka agora está totalmente cercada, com água e munição apenas sendo entregue por drones. Isso é crítico, né? Muito difícil conseguir manter isso daqui por muito tempo, o pessoal provavelmente vai ter que ceder, né? Aqui estão os russos desesperados aqui reclamando no Telegram, né? Precisamos chamar os coreanos.
O pessoal tá desesperado, né? Tá aqui, ó. Kondrativka, tá uma confusão agora. O que tem para perguntar? Eles mandaram os rapazes, eles deveriam teoricamente conseguir sair desse cerco. Os fagots botaram um monte de coisa ali na saída. Fagots é um termo pejorativo também, estão se referindo aos ucranianos, né? Colocaram um monte de coisa na brecha que eles abriram, então os ucranianos conseguiram abrir. A brecha é justamente essa ele está se referindo a essa movimentação aqui do Scala, né, que achou uma brecha aqui na defesa russa. Os Marines e o 30º Regimento russos, né, aguentaram o ataque de qualquer forma. O 155º chegou, eles vão decidir agora. Eu já disse que os Marines saíram para resgatar os Marines e vão tentar nos esmagar todos as nós. Kondrativka ainda está ruim, né? Ou seja, no final das contas, não tem solução. Não conseguiram resolver o problema, tentaram mandar mais reforços para lá, não conseguiram resolver o problema, né? Bom, o David D está falando também sobre uma possível ofensiva ucraniana se formando aqui na região de Pokrovsk, tá? Então ele está suspeitando aqui, vocês sabem, o David D, ele é um ex-marine americano, né? Um ex-soldado americano, e ele diz ele que é a suspeita que vai haver uma contraofensiva ucraniana aqui nessa região próxima de Pokrovsk, tá? Se você olhar aqui no mapa, a gente está falando dessa região aqui, ó. Pokrovsk está aqui, nessa região aqui, justamente seria o ponto, deixa eu achar aqui, Novokomaniche, essa região aqui. Ele está vendo esse ponto aqui como seria o ponto da ofensiva ucraniana nesse sentido. Não sabemos se isso vai acontecer de fato, né? É por enquanto apenas uma suspeita dele aqui, porque ele está vendo uma série de tropas de boa qualidade, né? Aqui, ó, isso seria segundo ele está dizendo aqui, ó, isso seria uma boa área para um contra-ataque pelas seguintes razões. As trincheiras e bunkers que a Rússia tomou dos ucranianos estão direcionados no lado errado, né? Ainda podem ser usados, tá? Mas certamente não é tão ideal, né? A defesa antiaérea e artilharia não tem cobertura boa aqui, ou seja, os ucranianos poderiam fazer ter domínio aéreo nessa região. As unidades russas estão cansadas e com pouco suprimento. A Ucrânia pode ter suporte aéreo nessa área. A Ucrânia pode suportar fogos de 3 lados, né? Como vocês podem ver aqui, ó, isso daqui forma meio que um bolsão russo aqui. Então os ucranianos poderiam atingir de vários lados isso daqui para tentar fazer um contra-ataque aqui, né? E a Ucrânia está movendo algumas de suas melhores unidades para essa região. E a Rússia ainda não teve tempo de colocar minas e colocar arame farpado na área, e a Ucrânia conhece bem a área. Então ele está dizendo que seria um bom lugar para fazer um contra-ataque aqui. De novo, o contra-ataque teria o objetivo de limpar a área, de conseguir grandes avanços, fazer o russo recuar. Não, esse não é o objetivo da Ucrânia por enquanto. O objetivo aqui seria causar danos nos russos. Defesa em profundidade. Os russos avançaram aqui, você vai e faz um contra-ataque. Como é um contra-ataque oportunista, você tem poucas perdas, mas você causa muitas perdas no inimigo. Isso que seria, que ele está falando aqui, que seria possível nessa região. Alguma coisa similar ao que está acontecendo lá em Sumy, né? Bom, o Polevolan não publicou cartas hoje, ele falou que vai ter amanhã, dia 14/7 ele vai publicar as cartas de amanhã, né? Bom, uma curiosidade, um dos pilares da ponte da Crimeia apareceu com uma mancha aqui, ó, parece que uma explosão aqui, ó, alguma coisa explodiu, provavelmente um drone explodiu aqui, um teste certamente que estavam fazendo aqui, ó, dá para ver isso aqui, ó, nessa imagem aqui, ó, o cara de carro passando aqui, dá para ver claramente aqui que tá tudo preto, tá vendo aqui, ó? Teve uma explosão ali. Alguém ou plantou um explosivo ou foi com um drone ali e conseguiu atingir a ponte da Crimeia. Uma coisa interessante, né? Algum teste que fizeram ali para coisa. Evidentemente não explodiu a ponte da Crimeia, mas alguma coisa foi feita ali, né? Bom, os telegramas russos estão reportando um novo tipo de drone ucraniano. Eles dizem que parece um drone a jato, ele tem o formato de um jato, mas é pequeno. E leva munição, ou seja, ele faz bombardeios e é suicida também. Então ele pode lançar bombas e depois também atingir com ele próprio, né? E ele voa a uma altitude de vários quilômetros e, portanto, é difícil de derrubar. E tem um alcance muito longo também. Então, a gente não tem muitas informações sobre isso, mas a Ucrânia está sempre desenvolvendo novos drones, novas tecnologias, né?
O Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui, fala sobre os ataques de larga escala que tiveram nos últimos dias lá na Ucrânia, né? Mas isso aí a gente já falou sobre isso. E saiu uma descrição lá na imprensa ucraniana sobre o que aconteceu nos primeiros minutos da guerra, quando a Rússia começou a invasão dessa guerra, né? Porque você lembra, lá no início de fevereiro, o Putin já tinha declarado que iria tomar Donetsk e Luhansk, mas até ali se achava que ele ia tomar só Donetsk e Luhansk, ele ia botar tropas para ajudar os, entre aspas, rebeldes que tinham ali naquela região, que todo mundo sabe que eram tropas russas mesmo, mas que ele iria avançar ali, né? Mas no dia 24 de fevereiro de 2022, na verdade, ele lançou uma grande operação contra toda a Ucrânia, inclusive vindo a partir de Kiev, muita coisa, muitos mísseis e coisa e tal. E aí, em determinado momento, o chefe da segurança presidencial lá da Ucrânia disse para o Zelensky que, olha só, nós temos 15 minutos para sair, em 40 minutos estaremos cercados. Era a avaliação do pessoal, por quê? Porque eles achavam que os russos iriam conseguir, o que era o objetivo dos russos, né? Que era tomar o aeroporto ali em Hostomel e fazer uma ponte aérea para botar soldado russo ali em Hostomel e dali tomar Kiev rapidamente, né? Esse era o plano do Putin para encerrar a guerra rápido, né? Deu errado porque os ucranianos não deixaram os russos tomarem Hostomel no primeiro dia, conseguiram trazer reforços, impedir que os russos tomarem, destruíram a primeira leva de russos que chegou lá, e quando os russos mandaram mais soldados para tentar tomar Hostomel, quando finalmente tomaram Hostomel, os ucranianos destruíram a pista de Hostomel justamente para evitar que eles usassem a pista como a ponte aérea para trazer soldados russos próximos de Kiev, né? Os aviões já estavam no ar, os aviões com soldados russos já estavam no ar para pousar em Hostomel. Quando os ucranianos destruíram a pista, os aviões tiveram que dar meia volta, porque aí o plano não ia dar certo mais, né? Então, avisaram para os Zelensky que nós temos 15 minutos para sair, em 40 minutos estaremos cercados aqui no centro de Kiev, e o Zelensky chamou todo o gabinete dele, todos os ministros, e falou, chamou o time e falou, olha só, todo mundo tem família, eu não vou julgar quem quiser sair. Quem quiser ir embora, faça isso agora. Mas se nós não estivermos aqui, as pessoas vão parar de lutar. Então, ou seja, ele decidiu ficar, ele vai ficar na Ucrânia. E esse foi o ponto crucial. A verdade é essa, porque ele tem razão. Se o Zelensky sai, a guerra acaba, a Rússia ia conquistar a Ucrânia e acabou a história, a Ucrânia está já sob julgo russo. E aí era isso que o Putin queria. E aliás, diga-se de passagem, pouco tempo depois, o Biden ofereceu para o Zelensky uma carona, ou seja, isso para mim é mais do que na cara que esse início da guerra foi combinado entre o Biden e o Putin. Então não estou dizendo que o Biden queria essa invasão, alguma coisa assim, mas que o Putin conversou com o Biden, pô, vamos evitar uma guerra, você tira o Zelensky, a gente deixa você tirar o Zelensky de lá, que aí pronto. Eles sabiam que se tirasse o Zelensky de Kiev, essa guerra ia acabar. E os russos iriam ganhar a guerra. E não conseguiram fazer isso. O Zelensky falou a famosa frase dele, eu não preciso de carona, eu preciso de munição, né? E vocês lembram, no primeiro dia teve esse vídeo aqui, justamente dele falando com o pessoal, a preparação do vídeo está aqui, essa é a declaração lá na BBC, e aí esse vídeo aqui, que foi um vídeo que ficou famoso, do Zelensky dizendo, olha, nós estamos aqui em Kiev, vamos ficar aqui em Kiev, eu e o meu gabinete, os ministros todos, estamos aqui e vamos continuar em Kiev, gravar do lado de fora, porque o pessoal reconhece esses prédios aqui, até eu reconheço esses prédios aqui, é a escola de música ali que tem perto da praça lá da Independência. Ou seja, eles deixaram claro que iam ficar. E isso fez toda a diferença no final das contas, né? Bom, aconteceu alguns dias atrás um assassinato de um oficial ucraniano por russos dentro de Kiev. Os ucranianos têm feito isso já várias vezes, já mataram vários oficiais graduados russos lá na Rússia, né, lá em Moscou, né? E é fácil para os ucranianos fazerem isso, porque, como eu falei para vocês, é justamente um dos efeitos colaterais do imperialismo russo, né? Muitos ucranianos falam russo fluentemente. Parecem para um russo como um russo da região de Belgorod, com o sotaque da região de Belgorod. Então é muito fácil os ucranianos se infiltrarem na Rússia e se passarem por russos, né? Para os russos é mais difícil. Existem pouquíssimos russos que falam ucraniano fluentemente, né? Tem muitos russos que falam ucraniano, mas falar fluentemente, como alguém nativo, não tem. Então, aí é fácil de identificar essas pessoas, né? Então, o coronel Ivan Voronich, que foi assassinado, que era do SBU, era responsável por operações ucranianas ali em Kursk,
Então ele que ajudou aquela tomada de Kursk pelos ucranianos e coisa e tal, e ele então foi morto pelo FSB em Kiev, né? Então foi a primeira vez que os russos tiveram sucesso nessa estratégia. Os ucranianos já fizeram um monte de vezes. Os russos, a primeira vez que tiveram sucesso foi dessa vez, mas não tiveram tanto sucesso assim, né? O pessoal identificou rapidamente quem eram as pessoas que fizeram esse assassinato. Eram 2 oficiais do FSB que estavam tentando se esconder na região de Kiev, né? E o SBU então tentou prender esses caras, eles abriram fogo na hora da prisão e daí foram eliminados, ambos foram eliminados. Eu não posso mostrar mais do vídeo porque mostra o corpo dos caras aqui. E aí ambos foram neutralizados, né? O que eu falo, é muito mais difícil. A Ucrânia não só conseguiu matar um monte de oficiais lá na Rússia, como conseguiu se safar disso, né? Voltar sem ser incomodado, porque conseguem se enganar as pessoas se passando por russos. Os russos têm muito mais dificuldade na Ucrânia. E aí, ou seja, conseguiram até fazer o cara matar o oficial ucraniano, mas acabaram sendo identificados e mortos pelo SBU, né? Pois bem, a indústria de defesa russa está com um problema para pagar seus fornecedores, né? Eu já expliquei para vocês o problema que tem. O Putin colocou a Rússia em economia de guerra lá em 2022, e a economia de guerra realmente funciona, né? Você consegue produzir porque você acaba com as regras de mercado, o governo obriga a empresa a produzir o que o governo quer que ela produza, ela não tem opção, se não produzir o cara é preso, mas chega uma hora que começa a não ter dinheiro, porque né, você tem que produzir aquilo ali, aquilo não dá lucro, mas tem que continuar produzindo, você é obrigado a produzir, no final das contas a empresa quebra e não tem como produzir mais, né? O que está acontecendo é isso. Então repara, o que o governo obriga a empresa a produzir, ela precisa de fornecedores, tem que pagar os fornecedores. A própria empresa bélica russa está quebrada, então ela não recebe do governo, ela não consegue pagar os seus fornecedores. E aí essa empresa russa aqui, Uralvagonzavod, que é produtora de tanques, ela está sendo processada por fornecedores dela, o pessoal que fornece materiais para ela, por conta de falta de pagamento, 150 milhões de dólares, e eles não sabem o que fazer, porque eles não recebem do governo também, ou seja, essa coisa toda vai colapsar muito rapidamente. Economia de guerra funciona muito bem, mas funciona por um tempo curto. Ficar indefinidamente em economia de guerra, você criou um comunistão, que é o governo controlando todos os recursos da economia. Isso fatalmente quebra a economia muito rápido, né? A gente já sabe que a maior parte da munição que está sendo usada pelos russos na linha de frente vem da Coreia do Norte, tá? Impressionante isso. Os russos não conseguem mais produzir munição, estão dependendo da Coreia do Norte para isso, né? O lado positivo é que estão enfraquecendo a Coreia do Norte no final das contas. Olha só isso daqui, no dia 10 de julho teve um grande incêndio numa prisão russa chamada Cisne Branco, na região de Perm. É um gulag, tá? Bem afastado, no meio do nada, e diz que é dos mais terríveis, morre muita gente lá, botam prisioneiros terríveis por lá. Enfim, e existem rumores de que entre os familiares dos presos, que na verdade eles não queriam assinar contrato para lutar na guerra, né? Por que eles não queriam assinar contrato para lutar na guerra? Porque todo mundo já sabe a essa altura, os prisioneiros, que é morte certa, né? Chegando na linha de frente, os prisioneiros são os primeiros a serem colocados nas ondas de carne, bem na linha de frente, ou seja, morrem todos muito rapidamente. Então os prisioneiros, pô, não, eu prefiro cumprir minha pena aqui do que ir para a linha de frente e morrer, né? Então, aí parece que o pessoal botou fogo, talvez como uma forma de punição, não sei o que aconteceu aqui, mas a situação é trágica ali, né? A Rússia tem um grande histórico de tortura cruel de prisioneiros, de tratamento muito ruim de prisioneiros, né? Bom, uma outra curiosidade, né? Uma propagandista russa, essa moça aqui bonita aqui, ela é amante desse cara aqui, que é o ministro da Defesa russo. E ela publicou um vídeo em que ela pegava uma carona, ela com o filho dela pegava uma carona de um jato russo e coisa e tal, tipo usar a FAB, igual o pessoal usa a FAB aqui no Brasil, né? Os cupincha do Lula usam a FAB aqui no Brasil, ela usou a FAB russa nisso daqui. Aí gerou muita confusão lá, porque o pessoal reclamando, né, que a Rússia com pouco dinheiro, precisando de jatos na linha de frente, coisa e tal, e fica a amante do ministro da Defesa usando o jato para passear, para fazer visita não sei aonde, coisa e tal. Exatamente, né? É o modelo que o Lula está fazendo com a Janja, de ficar passeando com a Janja para cima e para baixo, com jato para tudo quanto é lado. É mais ou menos a mesma coisa, né? O nome dela é Shalaeva. Aí ela mostrando aqui, ela estava lá no avião, aqui ela mostrando que ela estava passeando no avião, e o filho dela estava com ela, e que foram passear não sei aonde, foram visitar não sei o que lá.
E, assim, ela voou para Rostov. O aeroporto de Rostov está fechado para voos comerciais. O pessoal de Rostov fica chateado pra caramba porque eles não podem viajar. Não tem avião comercial de Rostov. Ela, no entanto, foi no avião militar, foi um avião da FAB, então ela foi sem problemas, né? E tá aqui ela se gabando, ela com filho e coisa e tal, que é bom ter contatos no alto comando russo e não sei o que lá, só que acho que a coisa deu ruim, hein? Ela foi lá passear, visitar familiares e coisa e tal, e voltou, e agora o pessoal tá criticando muito o ministro da Defesa lá, né? Bom, esse outro caso aqui é um outro caso bastante engraçado, né? Essa moça aqui, Francine Villa, ela é americana e ela decidiu se mudar para a Rússia em 2019, dizendo que não, que nos Estados Unidos tem muito racismo e na Rússia eu me sinto muito segura. E aí é lógico, né? A máquina de propaganda russa adorou ela, né? Para dizer que a Rússia é melhor que os Estados Unidos. Eu me sinto livre vivendo na Rússia porque aqui não importa a hora que eu faça o que eu quiser, eu estou segura e eu posso fazer tudo. Ela dançando aqui na Praça Vermelha lá em Moscou, né? Aí só que, pois existe racismo na Rússia, e é até pior. Os vizinhos espancaram ela, não se sabe por quê, algum desentendimento entre vizinhos, os vizinhos russos foram lá e espancaram ela, aí agora ela tá falando aqui, não, como é que eu vou fazer? Eu estou com medo, como é que eu faço para sair daqui? Eu não sei o que lá. Pois é. Boa sorte para a galera que está com essa ideia de que a Rússia, não, porque valores conservadores, valores cristãos, vou para a Rússia e coisa e tal. Teve um caso também de um casal canadense com 9 filhos, falando, não, vamos criar nossos filhos na Rússia para ter valores cristãos e não sei o que lá. Chegaram na Rússia, imediatamente foram vítimas de scammers, roubaram o dinheiro todo deles, eles não tinham onde ficar, não tinham nem dinheiro para hotel, e tiveram que fazer uma vaquinha online para comprar passagem de volta para o Canadá. Para você ver o risco disso daí, né? Bom, um soldado do grupo Wagner cruzou a Finlândia e pediu asilo. Ele era um dos caras que fazia muitas críticas à guerra lá na Rússia e ele fugiu para a Finlândia e está pedindo asilo. Vamos ver se ele consegue isso daí, né? O pessoal fugindo de lá já. Por outro lado, a Federação Russa está usando a Interpol para perseguir tatars, né? Os tatars são os povos nativos da Crimeia, que não são nem ucranianos nem russos, mas são muito melhor tratados na Ucrânia do que na Rússia, né? E agora a Rússia está querendo buscar os dissidentes políticos na Interpol. E, infelizmente, chegou a ser preso esse cara, mas existe um grande movimento para não fazerem a extradição dele para a Rússia, né? Vamos ver se conseguem evitar isso. Bom, existem rumores dizendo que o Trump vai pegar 5 bilhões em reservas russas congeladas para direcionar fundos para a Ucrânia. Ele também tem acesso a 3,8 bilhões que ainda sobraram da administração Biden de fundos que ele pode usar para abastecer a Ucrânia. Então, a gente está todo mundo na expectativa. Amanhã vai ter a declaração do Trump. Vamos ver o que ele vai falar amanhã, né? E o Zelensky diz que nós estamos muito próximos de fechar um acordo. Será um acordo em vários níveis, envolvendo novos sistemas Patriot e mísseis interceptadores, segundo o Zelensky. Pode ser a mesma coisa que o Trump está falando. Vamos ver o que vai surgir daí, né? O Zelensky fez... Esse aqui é um jornal russo, né? O jornal russo está dando uma matéria aqui. Esse aqui originalmente está em russo. Mas traduzindo para o inglês aqui, o Zelensky disse que não vai ficar na presidência por 30 anos como Putin, que ele vai ficar só até o final da guerra mesmo e vai convocar eleições tão logo essa guerra tenha sido encerrada e coisa e tal. E isso aí é uma coisa que os russos não entendem, né? Como pode? Pô, o Putin aqui não sai de jeito nenhum, né? O Zelensky quer sair, já disse que não vai ficar para sempre lá, né? Uma outra boa notícia, houve uma cúpula na Croácia, um encontro na Croácia de países do leste europeu e dos Balcãs, e vários países apoiaram abertamente a entrada da Ucrânia na OTAN. A Croácia, Moldova, Montenegro, Albânia, Macedônia do Norte, Romênia, Eslovênia, Grécia, Kosovo, Bósnia e Herzegovina e Turquia apoiaram formalmente a entrada da Ucrânia na OTAN. Eu acho que a Ucrânia vai acabar entrando para a OTAN, isso é inevitável. A questão é o tempo, é quando isso vai acontecer, né? Bom, e o Kremlin está dizendo que censura em tempos de guerra é justificada, né? Segundo o porta-voz do Kremlin, em guerra a censura é justificada. Isso aqui é um alerta para meus compatriotas brasileiros, porque o Lula está querendo dizer que nós estamos em guerra com os Estados Unidos e vai querer dizer que agora a censura é justificada, tem que proibir pessoas de criticar o governo em nome da unidade nacional, que agora nós estamos sob ataque, então precisamos nos unir
e não podemos questionar o grande líder, que é o pinguço corrupto, e o Alexandre de Moraes, o careca, o cabeça de piroca, e vamos ter que... Quem criticar o governo agora está sendo anti-brasileiro, está sendo traidor da pátria. Se preparem, a coisa vai ficar feia daqui para frente. E olha só, é o caso que aconteceu lá na Rússia. Essa moça aqui é uma professora, ela deu aula por 44 anos em escolas lá na Rússia, e em determinado momento ela falou para os alunos que não, que a gente é o agressor realmente, isso vai acabar mal. Nós estamos agindo como a Alemanha nazista, né? Que é mais ou menos o que a gente está falando aqui. O Lula está agindo como a Alemanha nazista, nacionalismo com socialismo, juntando essas duas coisas, dá o nazismo, né? Isso vai acabar mal para a Rússia. Ela disse para a série dela, da 8ª série, né? E nós atacamos como a Alemanha nazista, né? E aí algumas alunas gravaram ela falando isso e mostraram para os pais, e um dos pais era da Rogsvardia, que é a polícia russa, ou seja, é o típico padrão de perseguição. Eles tentaram processar ela por espalhar desinformação. O resultado é que ela fugiu, ela está na França agora buscando asilo. Aí a filha dela ficou na Rússia, mas a filha teve que fugir também, porque eles começaram a ameaçar a filha para que ela entregasse onde é que a mãe está e coisa e tal. E o que é mais ou menos o que o Alexandre de Moraes está fazendo com os familiares da Carla Zambelli, né? Eu não gosto da Carla Zambelli, eu tenho problemas com a postura dela, mas eu acho um absurdo o que estão fazendo com ela. E o Alexandre de Moraes proibiu o filho dela e a mãe dela de falar: vocês estão punindo pessoas que não têm nada a ver com nada para que eles, de alguma forma, entreguem a Carla Zambelli. Ou seja, típico de ditadura russa o que a gente está vivendo aqui no Brasil. Muito lamentável o que está acontecendo. Eu espero sinceramente que o Trump consiga convencer a alta cúpula do governo brasileiro de que não há alternativa que não seja a democracia no Brasil. A liberdade de Bolsonaro, o fim desse processo idiota que eles estão movendo, que não tem lógica nenhuma, não tem fundamento nenhum. Contrário a isso, vamos chegar nesse absurdo que é o Putin lá. Da mesma forma, tá? O Putin hoje é refém da guerra que ele criou. O Lula, o Alexandre de Moraes agora são reféns dessa ditadura que eles criaram, né? Se não agirmos agora, essa coisa vai degringolar muito rápido aqui no Brasil. Eu prometo para vocês que vou fazer vídeos aqui enquanto eu puder. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.